Olá pessoal, tudo bem? Voltamos à nossa aula de acentuação gráfica. Na aula passada, conversamos um pouquinho sobre o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Falamos que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Depois, conversamos um pouquinho sobre as palavras paroxítonas, que são acentuadas. Todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, ps, i, u, an, n, ão, r, l, x, seguidas ou não de s. Ou seja, posso acentuar uma paroxítona terminada em is, terminada em us, terminada em uns, né? Exemplo, álbuns, no caso, o vírus, bônus, né? Que são terminadas em us. No entanto, eu fiz questão de lembrá-los de que precisa-se tomar muito cuidado com as paroxítonas terminadas em ens. Paroxítona terminada em pode ser acentuada? Sim, deve ser acentuada. Agora, paroxítona terminada em ens, nem pensar. Jovens, nuvens, pólens, né? Hífens, totens, abdômens, né? Então, sobre tudo isso, né, conversamos no módulo anterior. Hoje continuamos nas paroxítonas. E por quê? Porque existe uma regra que veio aí para ser repensada, né? A acentuação. Muita gente acaba vendo a palavra ideia. Ideia. Ah, ideia não tem mais acento. Mas por que ideia não tem mais acento? Você acaba perguntando e, de repente, o aluno ou quem faz uso aí cotidiano da nossa língua não sabe por que ideia não é acentuada. Vamos separar a palavra ideia? I-dei-a. Por que a ideia não é mais acentuada? Assim como a Coreia, né? Coreia. Co-rei-a. Tá? Existe um motivo e isso aqui é nova reforma ortográfica. Nós temos os chamados ditongos abertos, tá? Ditongos abertos. O que são os ditongos abertos? Os ditongos abertos são aquelas duas vogais juntas na mesma sílaba, mas o que? Tem um timbre aberto para pronúncia, não é? É o caso do el, ei, não é isso? O oi, né? Por exemplo, céu, céu. Céu é uma palavra monossílaba, formada por um ditongo aberto, por isso é acentuada, né? Réu, réu. Olha lá o réu. Por que réu é acentuada? Porque ela é uma monossílaba formada por um ditongo aberto. Ou seja, ditongos abertos, eles são acentuados naturalmente. Ou eram, né? Eram. Por que eram, professora? Isso aqui não é um ditongo aberto? Pessoal, ideia, eia, não é um ditongo aberto? Coreia, também não é um ditongo aberto? Sim. Mas o que acontece é que elas são o quê? Paroxítonas. Agora, as paroxítonas formadas por ditongo aberto não é mais acentuado, tá? Então, as paroxítonas formadas por ditongo aberto não são mais acentuadas. Então, ó, ideia, Coreia, não são paroxítonas? São paroxítonas. Formadas por ditongo aberto? Formada por ditongo aberto, né? Ó, são formadas por ditongo aberto. Nós tínhamos ideia, Coreia. E agora? Agora não existe mais o acento, tá? Observem este exemplo comigo aqui nesse quadro. Heróico.
heróico. Do ladinho, herói. Qual delas é acentuada e qual delas não é acentuada? Ai, professora, deixe-me ver. Heróico. Heróico é uma paroxítona. Sim, é uma paroxítona, olha lá. Heróico. Mas é uma paroxítona formada por um ditongo aberto. Não é isso? Oi. É. Não tem acento? Não. Então, é assim que se escreve. E herói? Herói. Oi. Esse oi é um ditongo aberto? É. Mas é paroxítona? Ela é uma oxítona. Você fala herói. Herói. Tá? Então, em herói, você precisa de acento. Porque ela é uma oxítona. Correto? Então, ficou claro isso para você? Vamos retomar? Só não terão mais acento as paroxítonas formadas por ditongo aberto. Agora, tem ditongo aberto, não é paroxítona, o acento obrigatório. Exemplo, herói. Herói é oxítona, tá certo? Ok, então vamos continuar. Já falamos sobre as proparoxítonas, já falamos sobre as paroxítonas. Vamos falar agora sobre as oxítonas. Número 3, né? Oxítonas. Oxítonas são acentuadas. São acentuadas as oxítonas, tá? Terminadas, então são acentuadas as oxítonas terminadas em o, e, a, em, seguidas ou não de S. São acentuadas todas as oxítonas terminadas em o, e, a, em, seguidas ou não de S, ou seja, no plural ou não. Vamos ver uma oxítona terminada em O. Cipó. Cipó. Olha lá. Cipó. Não é uma oxítona terminada em O? Não é isso? Posso colocar um S, professor? Pode, se posso. A regra muda? De jeito nenhum. Uma oxítona agora terminada em E. Terminada em E que vai ser E. O que você pensa? Que eu adoro, café. Café. Café não é uma oxítona? Terminada em E? Ótimo. Poderia ser seguida de S, cafés? Sim. O acento permaneceria? Com toda certeza. Oxítona terminada em A. Pá. Olha lá. Amapá. Uma oxítona. Poderia ser Amapás, né? Se nós tivéssemos o plural Amapá, Amapás. Poderia ser, né? Que era o caso de Maringá, Paraná. Lembram-se lá do exemplo de oxítona, dado no nosso primeiro módulo intitulado Acentuação Gráfica? Oxítona terminada em amém. Olha lá, amém. Amém é uma oxítona. Uma oxítona terminada em. Poderia ser améns? Poderia, ó, améns. Améns. Oxítona terminada em ens. Parabéns, né? Colocar aqui do ladinho. Parabéns, né? Alguém pergunta para você, por que parabéns, né, é acentuada? Porque ela é uma oxítona terminada em ens, tá certo? Antes de irmos para as monossílabas, re, fa, ze, lá. Às vezes o aluno, né, se depara com uma acentuação desta e se pergunta, mas por que nós temos essa acentuação? Refazê-la. Nós temos um verbo seguido de um pronome, esqueçam o pronome.
tá? Analisem a palavra. É o verbo refazê-la, ó. Refazer. O que é refazer? Refazer. Não é uma oxítona? É uma oxítona terminada em E. Se é uma oxítona terminada em E, é por isso que o refazer, nem refazê-las, tem acento. Então, não existe, pessoal, nenhuma diferença em você categorizar essa acentuação em verbos principalmente seguidos, né? De verbos seguidos de pronomes oblíquos, né? Ó, refazer lá, reforçar lá. Olha só, reforçar lá. O que é o reforçá-la? Ó, reforçar. Esqueça o lá. Analisa o verbo. O verbo aqui é uma oxítona terminada em A. Por isso que reforçá-la recebe o acento gráfico, tá bom? Próxima regra. Vamos falar da nossa próxima regra. Deixa eu separar aqui para nós irmos ao outro 4. Falamos de proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. E as monossílabas, tá? Então, monossílabas, né? O que são as palavras monossílabas? Aquelas compostas por uma única sílaba. Então, são acentuadas as monossílabas formadas por... Tá? Por que eu não gosto de dizer terminadas? Gente, só tem uma única sílaba, né? Tá? Então, se tem uma única sílaba, vamos falar dessas formadas. Se você quiser terminadas, tudo bem. Por o, e, a, também seguidas ou não de S. Monossílaba formada em O. Pó. Só. Ó. Tá? Vamos colocar aqui. Terminadas. Ok? Terminadas. Pó. Pós. Sós. Tá? Professora, por que você fez aquela observação? Porque senão, né, vai que alguém se confunde e acha que sol tem acento, né? E não tem, tá? Então, vamos imaginar terminadas, ok? Terminadas por O, E, A. Vamos ver terminada em E. Terminada em E? Qual, gente? Pé? Fé? Ré? Pés, fés e rés, né? Ou res, né? Já ouviram a palavra res? Também, né? Res. Seguidas ou não de S, tem acento? Claro que tem. Em A, pá. Lá. Fá. Né? Fá. Fá, não tem uma nota musical chamada Fá? Não é isso? É esse Fá. Né? Poderíamos colocar o S, paz? Poderia, né? Poderíamos sem problema nenhum. Lembrando, por que a palavra paz não é acentuada, então? Por que não existe isso? Paz. Ela é uma monossílaba em A, mas seguida de Z, tá? Então, ela não pode ser acentuada. Aqui a regra especifica que só serão acentuadas as monossílabas terminadas em O, E, A, seguidas ou não de S. Seguidas de Z, de jeito nenhum. E para terminarmos essa primeira parte, aliás, segunda parte já, né, de acentuação gráfica, vamos falar dos hiatos. 5. Hiatos. Aqui existem bastantes observações importantes, tá bom? Hiatos. Ai, 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 vamos respirar? Hiato. O que é o hiato mesmo? Duas vogais que se separam. Quando
Quando é que a gente acentua hiato ou não? Eu quero que vocês analisem comigo estes exemplos. Saindo. Saíste. Raiz. Raízes. 4 exemplos? Vamos começar por estes 4 exemplos? E saindo, né? Eu coloquei acento? Não. E por que não? Em saíste, eu coloquei acento. Porque sim agora, né? Então a regra diz assim, para nós do hiato. Toda vez que a segunda vogal do hiato, lembrou? Hiato, 2 vogais que se separam. Então, existe uma primeira vogal e existe uma segunda, tá bom? Toda vez que a segunda vogal do hiato for um I, ou se for um U, ó, segunda vogal do hiato I ou U, fortes, tá? Estiverem sozinhos ou seguidos de S, nós teremos que acentuar esse I e esse U. Vamos pensar comigo, então? Saindo, saindo. Esse I, ele é forte? Sim ou não? Ele é forte, não é? Ó, saindo. Professora, ele é forte. Ele está sozinho? Não. Ele está seguido de S? Não. Então, ele não pode ter acento. Saíste. Saíste. Esse I é forte? Sim, professora. Ele está sozinho? Não. Na sílaba? Não está. Ele está seguido de S? Ele está seguido de S. S pode? S pode. Então, acento obrigatório. Saíste. Raiz. 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 O I. Ele é forte? Vamos ver. Raiz. Ele é forte, professora. Mas ele está sozinho na sílaba? Não. Ele está seguido de Z. Z pode? Não pode. Não pode ter acento. Então, raiz não tem acento, porque ele é seguido de Z e não de S. Vamos imaginar que raiz fosse escrita com S, o que não é. Se fosse escrita por S, teria acento, tá bom? Raízes. Raízes. Segunda vogal do hiato é um I? É o I. Ele está sozinho na sílaba? Está. Então, acento obrigatório. Tá? Ah, professora, mas não tem nenhum exemplo com U. Tá bom, então vamos lá. Baú. Olha lá o baú. Por que a palavra baú é acentuada? A palavra baú é acentuada porque nós temos a segunda vogal que forma esse hiato. Ó, é o U, ele é forte e ele está sozinho na sílaba, né? Ele não está seguido de S. Ah, mas se ele estivesse seguido de S, tudo bem. Porque se estiver seguido de S, eu posso acentuar esta segunda vogal do hiato. Agora, se estiver seguido de uma outra consoante que não seja o S, eu não poderei acentuar. Exemplo, né? Juízes. Juízes eu tenho acento? Vamos ver? Juízes. Juízes. Segunda vogal do hiato. É o I? É. É forte, pessoal? É forte. Juízes é forte, professora. Seguida de S ou sozinho na sílaba. Eu tenho acento. Em juízes eu tenho acento, mas e juiz? Juiz. Juiz eu já não tenho, porque a segunda vogal que compõe o meu hiato está seguida de Z e não é escrita com S, tá? Agora, lembrando que quando se trata de um hiato, tomem cuidado. Bainha. Ladainha, tá? Segunda vogal
do hiato, segunda vogal do hiato. Forte, forte. Sozinhos na sílaba, esses dois i's, sozinhos na sílaba. Teria acento? Teria, ó, teria, mas não tem. Por que não tem? Porque eles são seguidos de NH. Então, mesmo que você tenha segunda vogal do hiato, o I e o U, sozinhos na sílaba, fortes, se por um acaso você tiver o NH, tá? Você não pode acentuar esta palavra. Então, ladainha, bainha, rainha, nós não teremos acento, certo? Ainda sobre o hiato, regra nova. Nós tínhamos os hiatos formados por vogais idênticas. Vogais idênticas. Tá? Nós tínhamos o acento, não tínhamos? Nós não tínhamos, por exemplo, voo, tá? Na regra antiga, a gramática nos orientava a acentuar a primeira vogal, tá? Que formava esse hiato. Agora nós não temos mais acento. Voo, ó, hiato, voo. Hiato formado por vogais idênticas não tem mais acento, certo, pessoal? Portanto, vou, que mais? Leem, veem, que mais? Você se lembra que tem aí hiatos formado por vogais idênticas? Hã? Mais algum? Re, lê, em, não é isso? Tá? Agora, isso não tem nada a ver com acento diferencial. Acento diferencial nós vamos conversar na próxima regra. E para terminarmos, bo, cai, uva. E agora? Bocaiúva, baiuca, baiuca. Vamos imaginar aqui, nós temos um hiato aqui. Professora, é um hiato, ó. Bocaiúva, baiuca. Ó, segunda, segunda. Forte, forte. Forte, forte. Tinham acento? Tinham acento. Tinham acento. Mas agora não tem mais. E por que que não tem mais acento? Porque agora você tem um hiato que é precedido de quê? De que é precedido esse hiato? O que é isso, ó? Ditongo. Pessoal, se você tiver a segunda vogal do hiato, I e U, fortes, tá? Fortes, sozinhos na sílaba, com tudo, né? Vamos dizer assim, tudo positivo, tudo certo para você colocar o acento. Mas se antes deste hiato você tiver a formação de um ditongo, o acento não existe mais, tá certo? Nós tínhamos bocaiúva, baiuca, nós tínhamos o acento. Agora, com a nova reforma ortográfica, se houver um ditongo antes desse hiato, tá? Dessa possibilidade do acento, o acento ele não é mais bem-vindo. Portanto, bocaiúva nós vamos tirar o acento e a baiuca nós vamos tirar o acento. Deixar bem claro para vocês que ainda não terminamos a nossa discussão sobre acentuação gráfica. Precisamos falar ainda sobre os acentos diferenciais, bem como conversarmos ainda de acentos que se tornaram opcionais. Na verdade, não são tantos assim, né? Um acento opcional. Mas esta é uma conversa para uma próxima aula, para um próximo módulo. Espero vocês!